Pública para que se discutisse a matéria no âmbito da ação civil pública. Entendeu até que caberia um acordo judicial, isto está em ata do Conselho Superior do Ministério Público, mas que a ação deveria ser proposta. E realmente assim foi feito. Foi proposta a ação judicial. Antes mesmo que se estabelecesse o contraditório, as partes iniciaram as tratativas para a celebração de um acordo judicial que finalmente veio à luz em maio de 2008. Um grupo de cooperados insatisfeito com a celebração do acordo judicial foi ao Conselho Superior do Ministério Público e depois ao Conselho Nacional do Ministério Público tentar invalidar o acordo. Foram rejeitados os seus requerimentos nas duas instâncias. E em setembro de 2008, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu que era válido o acordo judicial celebrado pelo promotor. Em março de 2009, houve a validação do pelo Conselho Nacional aqui em Brasília, né, do acordo judicial celebrado, até que, naquele mesmo mês, houve a homologação judicial do acordo judicial. Aqui explico porque a matéria tem sido objeto de especulação. Houve recurso contra esse acordo, não por parte do Ministério Público e nem por parte da Bancop. Esse grupo de cooperados, insatisfeito com o acordo judicial, procurou integrar esta ação civil pública, não foi aceita essa sua participação pelo juiz, que os afastou da lide, mas mesmo assim, exercendo o direito legítimo, contestaram e apelaram contra essa decisão de afastamento da lide, e o que faz com que, tecnicamente, portanto, a matéria esteja sub júdice em segunda instância. Em tese, a Bancop não seria obrigada, portanto, a cumprir o acordo. Poderia aguardar que se resolvesse em segunda instância. No entanto, pelo entendimento de que o acordo celebrado entre a Bancop e o Ministério Público não foi questionado por nenhuma dessas duas partes, mas por um terceiro que foi afastado do processo, a decisão da cooperativa foi de cumprir o acordo. E, nesse sentido, vem cumprindo o acordo, conforme foi exposto pelo presidente Vaccari, e, até para demonstrar a boa-fé, em outubro de 2009, portanto, muito antes dessa controvérsia atual, fez, e isso está documentado com protocolo, uma prestação de contas ao Ministério Público de todas as medidas que vinham sendo adotadas para o cumprimento do acordo. Finalmente, senhor presidente, a última tela, a esfera criminal. Quando o Ministério Público, no âmbito civil, opta por arquivar o processo, encaminha a matéria para a esfera criminal. E, já que havia acusação por parte de cooperados de que a cooperativa seria uma organização criminosa, isso que consta do requerimento, o caso foi encaminhado ao GAECO, que é o setor do Ministério Público que apura no Estado de São Paulo justamente situações de crime organizado. Em 21 de junho de 2007, o GAECO, o promotor responsável pelo GAECO, né, eu pus aqui maio, mas na verdade é junho, ele expressamente diz que os fatos mencionados são graves, segundo aparece no requerimento, mas, todavia, não apresentam indicativos de atuação de qualquer organização criminosa. E encerra a apuração no âmbito do GAECO e encaminha a matéria para o 1º Distrito Policial para que tivesse segmento normal. Aí, então, passa a estar presente o promotor criminal que vem atuando no caso desde entanto. Em 2008 ainda, o promotor criminal responsável pelo caso, pelo inquérito, já no âmbito do Distrito Policial, acusa pela imprensa a cooperativa de ser uma organização criminosa, isso em 2008. De 2008 a 2010, nenhuma medida foi impetrada por este promotor, ou seja, não houve a formalização de denúncia e sequer foram chamados para prestar depoimento os dirigentes da cooperativa. O que, nos meus 30 anos de advocacia, se me permitem, Vossas Excelências, eu considero de extrema gravidade. Não que o promotor tenha sua convicção, porque isso é legítimo que ele a tenha, mas que da convicção não corresponda uma ação efetiva. Se o promotor, em 2008, achava que a cooperativa era uma organização criminosa, caberia a ele ter tomado medidas, e não as tomou. Fora o recurso à imprensa, nenhuma providência em 2008, nenhuma providência em 2009, até que em 2010,
através de uma revista de grande circulação nacional, o promotor, então, volta a fazer pela imprensa a mesma acusação que havia feito em 2008 de que a cooperativa era uma organização criminosa. Fica evidente pela matéria, e a própria matéria jornalística reconhece que a revista mantinha contato com o Ministério Público e com o promotor. O que se usou foi o expediente que os meus colegas do Ministério Público chamam de oxigenar o inquérito criminal. Ou seja, cria-se um fato jornalístico para se movimentar o inquérito criminal. O promotor, naquele momento, estava pedindo, e a revista soube com exclusividade com antecedência pelo promotor, uma série de medidas ao juiz, né? E calçou a sua proposição com essa matéria jornalística, que foi matéria de revista de 6 de março do corrente ano, né? Pois bem, o juiz responsável pelo inquérito rejeitou uma semana depois, em março de 2010, as medidas requeridas pelo promotor, né? E faz uma acusação, uma decisão que coloca o promotor numa situação muito delicada. Eu lamento, inclusive, que o promotor não tenha vindo a esta comissão. A disposição que o promotor demonstra em ir à imprensa para falar dos casos, ele não demonstra nem em ir ao judiciário, porque não apresenta denúncia, e nem a discussão pública no âmbito desta casa. Disse o juiz responsável ao apreciar o pedido do promotor, que era o quê? O bloqueio das contas da cooperativa, era a quebra do sigilo bancário dos dirigentes da cooperativa, né? E outras medidas pontuais. O juiz não defere, apenas uma que, se o promotor tivesse pedido, a cooperativa teria dado, que são as informações referentes ao FIDIC. O juiz defere. E o juiz diz o seguinte na sua decisão: a manifestação apresentada pelo Ministério Público descreve uma série de fatos e circunstâncias, narrando como seria o suposto esquema de desvio de valores da Bancop, inclusive para fins de financiamento ilícito de campanhas políticas. Porém, não há, observem, senhores senadores, em tal manifestação, a indicação clara e precisa dos elementos de prova dos autos que sustentam tal narrativa, bem como os pedidos formulados, e indefere, porque é evidente, né? Não havia, se o promotor sequer havia pedido esclarecimentos para aqueles que supõe integram uma organização criminosa, não havia como se aceitar aquele pedido, né? Daí talvez a explicação de por que o promotor não tenha vindo a este debate, porque realmente a decisão judicial é uma decisão que lhe deixa numa situação muito ruim. Com todo o respeito que me merece o promotor e a revista semanal, não foi um bom momento nem da imprensa, nem do Ministério Público, porque realmente, né, o fato de que a cooperativa não foi ouvida nem pelo promotor, nem pela publicação, é algo inadequado do ponto de vista do tratamento de uma matéria dessa importância. Concluo, senhor presidente, ponderando, observando que há agora, por parte dos cooperados, diante de alguns cooperados, né, vejam que o número não é tão expressivo, diante do fato de que a tendência nos processos judiciais não é tão favorável como lhes parecia inicialmente, diante do fato de que o Ministério Público, na esfera civil, fez um acordo judicial e, na esfera criminal, o promotor responsável não vem conduzindo adequadamente a situação, claramente esses cooperados procuram agora um recurso à politização desta matéria, trazendo-a para o âmbito do poder legislativo, né? Isto foi feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde em 2008 foi apresentado um requerimento de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, que por força do regimento da Assembleia agora está sendo instalada, sem que de 2008 até hoje a Assembleia tenha se manifestado sobre qualquer aspecto em relação a esse tema. A CPI foi requerida lá e agora vai ser instalada, mas não houve maior movimentação.